Primeiro livro das Crônicas, capítulo 21. Aleluia. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 21, versículo 1. Diz assim: Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar o povo. Amém? Nós estamos diante de um momento do rei Davi contraditório ao lermos os capítulos anteriores. Quando nós começamos a ler os capítulos anteriores, como por exemplo capítulo 18, aonde está sendo narradas as diversas vitórias de Davi, você vai ver aqui o coração de Davi no capítulo 17, desejoso de construir e edificar um templo para Deus. Ele era um camarada que amava Deus, confiava em Deus, tinha os seus pés firmados em Deus. E você não descobre a tua confiança em Deus no momento de uma vitória pública, não. A sua confiança em Deus é revelada nos momentos de anonimato, nos momentos em que ninguém está vendo. Existem pessoas que vivem as suas derrotas nos momentos em que ninguém está vendo. Mas quando as pessoas estão olhando para elas, elas aparentemente vivem uma vitória, porque ela está em público. Oh glória, aleluia, aleluia, glória, glória, glória. E você olha e diz assim: meu Deus, esse homem, essa mulher, é só vitória. Esses confiam muito em Deus, mas no anonimato estão caídos. Quando ninguém está olhando, estão deprimidos. Quando ninguém está olhando, estão murmurando. Quando ninguém está olhando, qualquer oportunidade de confiar em homens e no braço forte, eles estão entrando dentro. Davi não era assim, até porque a história de Davi começa no anonimato. Alguns salmos de Davi não foram entoados e inspirados, não chegaram ao coração de Davi e foram publicados pela sua boca nos momentos de sua exaltação ou quando sentou no trono. Muitos foram inspirados, vieram ao coração e foram confessados pela sua boca no anonimato, vivendo como pastor de ovelhas, sendo colocado de lado pela sua família. Havia características em Davi físicas que levava a própria família a não dar muito crédito para Davi. Davi era ruivo, Davi não tinha porte atlético, e segundo o costume, era como se Davi já viesse rejeitado por Deus desde o ventre. Esse não vai dar em nada, esse daqui não serve para nada, a não ser ficar no anonimato. Ele veio com os defeitos,
Quantas vezes na nossa vida nós já ouvimos as pessoas dizendo isso da gente? Por causa de um jeito diferente que Deus nos fez, um temperamento diferente, e as pessoas não nos compreendem, como não compreendiam a diferença de Davi. E existe muita gente que, quando não entende a nossa diferença, querido, é mais fácil nos excluir, é mais fácil não dar crédito a gente. Verdade? Tanto é que quando Samuel vai à casa de Jessé, pai de Davi, ungir um dos filhos, eles colocam todos os filhos para se apresentarem diante de Samuel e não ligam para Davi. E aí Samuel diz: acabaram-se os moços? Tem umzinho ainda, mas ele é pastor. Sabe quando o camarada não dá para nada? Eu acredito que é essa expressão que o pai utiliza naquela hora. Mas ele é pastor, ou seja, aquele ali desde que nasceu já foi marcado, não dá para nada, é pastor de ovelha. A gente nem espera por ele, aliás, a gente nem se importa. Mas o profeta de Deus se importou com Davi. Deus se importava com Davi. Foi no anonimato que Davi enfrentou muitas guerras também. Davi teve vitórias no anonimato. Aí agora, Davi não é mais o menininho ungido, o jovenzinho, adolescente, ungido pelo profeta. Agora ele é o rei. Agora Davi não só tem confiança em Deus, uma história de confiança no anonimato, mas tem uma história de confiança na vida pública. É por isso que Mical fica apavorada, a mulher de Davi, quando vê o rei Davi saindo do seu palácio sem as suas vestes reais, porque ouviu dizer que estava entrando novamente para a cidade a arca de Deus, que representava a presença de Deus naquele povo, no meio do povo. Davi fica tão emocionado, tão alegre, que ele não bota suas vestimentas reais, ele sai vestido como um plebeu, como qualquer um, porque Davi sabia que, embora tivesse vitórias na vida pública, ele ainda era o mesmo Davi do anonimato. E Mical fica apavorada quando vê Davi dançando, pulando no meio do povo, que de longe você não sabe quem é o rei, quem é o povo. Ele estava querendo dizer: eu sou igualzinho a eles, eu necessito da presença de Deus na minha vida como qualquer outro precisa. Então aí a gente tem uma noção da convicção de Davi com Deus, a convicção de quem ele era, a sua dependência de Deus. Mas esses dias eu estava lendo uma publicação em uma rede social e alguém dizia: porque aquele que Deus levanta, ninguém derruba. Quem levantou Davi? Deus. Mas Davi foi derrubado. Davi foi derrubado. Davi não foi derrubado só uma vez, algumas vezes. Por isso que Paulo diz assim: aquele que está de pé, olhe, não caia. E agora, Davi dá a oportunidade de Satanás minar o coração dele, a sua alma, o centro das suas emoções, que estava firmado, arraigado num Deus que é socorro bem presente na hora da angústia. Sabe, o Satanás entra e mina o coração de Davi, que acreditava num Deus que dá vitória ao fraco,
Há um Deus que faz do forte fraco e do fraco forte. Há um Deus que faz da estéril mãe de filhos. Davi abre uma brecha para Satanás. E agora Davi recebe uma notícia nesse capítulo, que o rei dos Amonitas envergonhou os mensageiros de Davi. Davi havia mandado uns mensageiros para o rei dos Amonitas, e aquele rei envergonha os seus mensageiros, e agora Davi está diante de uma vergonha. Diga comigo, diante de uma vergonha. Quando nós estamos diante de uma vergonha, o que é que nos vem? Poxa, será que Deus está comigo? Você está vindo todas as quintas-feiras, na Quinta da Vitória, na Assembleia de Deus, Ministério Boas Novas de Itajaí, a Igreja da Palavra. E você espera que cada quinta que você venha é mais uma vitória. E de repente, você sai daqui saltitoso, jubiloso, e amanhã, sexta-feira, horas depois de você ter adorado a Deus numa Quinta da Vitória, você recebe uma notícia que lhe envergonha. Recebe uma notícia de algum fracasso, de alguma perda. Você recebe a notícia de alguém dizendo: lembra daquele seu imóvel que você estava para vender? E você diz: ah, sim, a prefeitura já mandou para frente, já estão leiloando, você já perdeu. Você diz: meu Deus, mas eu estou vindo num culto de Quinta-feira da Vitória, e no dia seguinte, a única fonte de renda que eu tinha para investir, que era o terreno, perdi, já vai ao leilão, não tem como recorrer. O que você pensa? Que Deus é esse? Eu estou vindo, estou participando. Que Deus é esse? Eu estou vindo todos os dias na igreja, e as pessoas já estão me perguntando: cadê o seu emprego? Você pergunta, tem hora que a gente para e pergunta: pô, mas que Deus é esse? Eu estou indo na igreja buscando pela minha família, pelo meu esposo, pelos meus filhos, e parece que quanto mais eu venho, mais eles estão se afastando. Que Deus é esse? Será que Deus realmente está comigo? Foi a brecha que Davi deu para Satanás entrar. Ei, você não pode impedir que um passarinho faça as necessidades e caia na sua cabeça, pode? Mas você pode impedir que o passarinho faça o ninho. Davi permitiu nesse momento que o passarinho fizesse um ninho na cabeça, abriu brecha para Satanás. E aí ele não se conforma com uma possível derrota. Ele deixa Deus de lado, vira para os seus súditos e diz: olha, eu quero que vocês percorram todo o povo e façam um censo dos homens de guerra que nós temos aqui. Eu estou querendo dizer: se Deus não me ajuda, eu me ajudo, eu me viro. Eu quero ver se esse rei dos Amonitas vai ficar de pé muito tempo, porque homem para ir lá, quebrar tudo e eu receber a vitória, eu tenho. E aqui diz que esta atitude de Davi não foi uma atitude comum, não foi uma atitude simplesmente emocional, mas inspirada de forma demoníaca. Se tem uma coisa, irmãos, que mata, que arrasa e que entristece Deus, é quando você desacredita dele. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível fazer com que Deus se sinta alegre.
E agora Davi está aqui perdendo toda a sua fé em Deus e depositando no seu braço. Deus repreende a Davi. E no final dessa conversa, Davi cai na real e vê que ele não deveria buscar méritos nele, forças nele para vencer aquela situação, que ele deveria esperar em Deus, aguardar em Deus. Porque, irmãos, este capítulo a gente entende, Noli, que a gente não vive só de vitórias, que a nossa vida não é feita de altos e altos, mas de altos e baixos, para que justamente a gente entenda que Deus, Ele continua sendo Deus, quando ganhamos e quando perdemos. Davi estava diante de uma oportunidade maravilhosa, de mostrar para Deus a confiança nele. Deus estava aguardando que Davi dissesse: eu confio no Senhor, porta aberta ou porta fechada. Eu confio no Senhor, com saúde ou com doença, eu confio no Senhor. Aleluia. E quando Davi cai na real e vê o que ele fez, ele diz: Senhor, se eu tiver que cair nas mãos de alguém, que eu caia nas suas mãos, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. O refúgio que Davi tentou encontrar fora de Deus, Deus agora manda uma peste e acaba. Quantas vezes nós vivemos isso? Quantas vezes, Jean, nós vivemos momentos em que começamos a catar capacidade, começamos a catar recursos nossos próprios, que estão ao nosso lado, para superar alguma coisa, e parece que esses recursos cada vez mais vão embora. Não é porque Deus não está com você, não é porque Deus deixou de ser Deus, é porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Porque quando você levantar a sua bandeira da vitória, você vai dizer como Miriam disse e dançou ao Senhor: só o Senhor é Deus. A nossa casa não vai para frente por causa dos nossos recursos, por causa da nossa confiança em Deus. A nossa vida profissional não vai para frente por causa dos nossos recursos, porque Ele não divide a sua glória com ninguém. Aquela mulher do fluxo de sangue, diz a palavra que ela havia gastado tudo o que tinha. Jean, estou falando por praticidade de vida. Quantas vezes nos meus desempregos, eu olhava para um lado e para o outro e dizia: gastei tudo que tinha. Uma certa ocasião, eu e Simone tínhamos um punhado de arroz em casa. Um punhado de arroz em casa, não dava um copo, Lena. E duas vasilhas, dois vasilhame de Tupperware. Da época era Tupperware, de carne moída. Nem cebola tinha, era só o sal. Sal, modestamente, tinha em abundância. E o Espírito Santo de Deus disse assim para mim: pegue a carne
e leva para o meu servo, era o meu vizinho, o presbítero da casa do Senhor. Eu botei a mão na cabeça e disse: Senhor, eu já estou perdendo os recursos. Aliás, o recurso que eu tenho e nada é quase que a mesma coisa. E o Senhor ainda me manda pegar o pouco recurso que eu tenho e dar para os outros. Deus disse para mim: dê. Eu virei para minha esposa, e até hoje a minha esposa é assim: se eu disser Deus mandou, ela não discute. Agora, se for pensamento meu, aí a gente senta e discute o assunto. Mas se eu chegar e dizer para ela: eu vou fazer isso porque Deus mandou, ela só olha para mim e diz: se Deus mandou, amém. E eu abri aquela geladeira e tinha uma parte com o Semasa, com a Sedai, porque o que tinha ali era água e gelo. Fui até os 2 vasilhames, um vasilhame pequeno e um vasilhame maior. Aonde vocês acham que eu fui? No pequeno. Quando eu peguei o vasilhame pequeno, porque eu pensei em mim, o Espírito Santo de Deus disse: não, é o grande. E eu disse: não, Senhor, é o pequeno. E peguei o pequeno e levei. Desci a escada da minha casa, fui até a casa da frente, bati na janela. Irmãos, abriu a janela, um olhar meio choroso, e disse: a paz do Senhor, irmão Roberto. Eu nem cumprimentei muito ele, eu já fui logo dando, antes que eu me arrependesse. E ele mal pegou aquilo na mão, eu já dei as costas e saí. Quando cheguei na porta de casa, me veio a voz do Espírito Santo de Deus forte, e disse para mim: era o grande e não o pequeno. Pegue o grande agora também e leva para ele. Irmãos, eu tremi. Cheguei chorando para minha esposa, em lágrimas, e disse: Simone, era o grande e não o pequeno. Como assim? Agora eu vou ter que levar o outro. Ficamos sem as 2 vasilhas de carne moída, músculo moído, né? E ela curvou a cabeça e disse: Deus mandou. Quando eu retorno até a janela, que bato de novo na janela, ele abre aquela janela. Sabe aquele desenho que quando abre a porta aparece aquelas cabecinhas assim, uma em cima da outra? Era a quantidade dos netos dele que estava naquela casa. A sua mulher estava na Ilha do Governador, no Fundão, internada entre a vida e a morte, com câncer. Não havia nada na casa dele a não ser o arroz para dar para os netos, mais de 10 netos. Porque a sua nora também estava com leucemia. Outros 2 filhos estavam desempregados e moravam dentro de uma fazenda. Mandaram os filhos tudo para a casa do avô. Aí eu entendi por que tinha que ser o grande. O pequeno dava para mim e para minha esposa. Eu fiquei sem os meus 2 recursos. Isso era por volta de 3 horas da tarde, 2h30, 3. Simone foi deitar na cama, era um sábado. Eu deitei. Eu não sabia falar, orar, não tinha palavra. Também não era choro. Sabe aquela lágrima penosa para sair dos olhos? Que pinga uma só, mas a dor parece que você chorou uma madrugada toda. E ali eu tirei um rápido sono. E acordei com alguém na porta de nossa casa gritando: Simone, Simone, Simone. Era um elemento que para dar tchau a mão era fechada. Dar tchau com a mão fechada. Pensa num camarada pão duro. Ele me aparece com um cesto, uns 8, 9 pães, bisnaga grandona. Poxa, só eu e Simone. Ele sabia que éramos só nós 2, não tínhamos filhos.
a forma de Deus mostrar era Deus mandando o recurso para mim. E não mandou um pão, mandou 8 a 9 ou 10 pães. E nós recebemos aqueles pães, ele entrou meio apavorado, porque quando Deus manda não adianta, até o pão duro abre mão para dar tchau. E quando eu me distraí e fui até a cozinha colocar os pães e voltei, ele tirou na época, isso deve ter uns 16 anos atrás, ele tirou um dinheiro do bolso, outro recurso, é só Deus, irmão, e botou no bolso da saia da minha esposa, R$40. E eu disse para minha esposa, quando ele saiu, eu falei assim, foi Deus, esse recurso veio de Deus. Pão duro, Nonô Correia, pão duro mesmo. Eu não vou contar a história aqui porque é outra pregação, quer dizer, um testemunho, né? E quando ela botou a mão no bolso e tirou a alegrezinha, que contou, tinha R$40, eu disse, primeira coisa, tira o dízimo desses R$40, e começamos a chorar, e nós tiramos R$4 com alegria, dobramos e guardamos aqueles R$4 para levar à igreja de noite. Descemos a nossa rua e fomos até uma mercearia. A gente não tinha saído de casa o dia todo aquele dia. A mercearia, irmã, estava numa super, hiper, mega promoção, porque o dono estava fechando para reforma. Ele botou abaixo do preço que ele comprava, porque ele ia perder muita coisa, ele ia perder. Sabe o que é R$36 e você fazer uma compra? Fomos nós que fizemos isso. O recurso veio de Deus. Quando a gente está com pouco recurso nosso, a gente pensa só na gente. Deus ali me ensinou o seguinte, é nessa hora que eu devo pensar nos outros. Sabe como que você vai atrair o recurso divino para a sua vida? É quando você olhar o pouco que você tem e querer ajudar aqueles que nada têm. É nessa hora que vem o recurso divino, irmão. Davi estava perdendo seus recursos, tinha que perder mesmo, para ter mais uma experiência de uma vitória do braço do Senhor e não do braço dele. É por isso que na igreja tem estudo. Tem, irmão, tem estudo. Fala alguma coisa que alguém que eu vou te dizer, tem ex aqui na igreja. Aqui não, mas na maioria das igrejas, em todas, quase todas, que nós somos como aquela mulher do fluxo de sangue. O relato diz que ela perdeu tudo o que tinha. Só depois que perdeu tudo o que tinha, a Bíblia diz que ela então recorre a Jesus. Deus prefere que você sofra e que recorra a Ele, do que você passe uma vida inteira só de vitória e de alegria e se esqueça dele. Esse é o amor de Deus por nós. Deus não suporta e não nos fez para sofrer, mas Ele permite o sofrimento, porque a única maneira de buscarmos nele recursos é quando sofremos por não termos recursos nossos, recorremos a Ele. Essa história de Davi em primeiro livro das Crônicas 21, capítulo 21, nos mostra uma lição maravilhosa para a igreja de Cristo. Uma lição maravilhosa para aqueles que estão buscando ao Senhor. Que a vergonha, que a perda,
que a falta de recursos também faz parte da nossa vida. Mas é na falta de recursos que Deus vai manifestar o recurso divino sobre nós. E aí você não vai dizer, eu sou o cara. Você vai dizer, Deus é bom. Eu creio na tua vitória. Eu acredito na tua vitória. Mas eu acredito que a sua vida não vai ser só de vitória, mas que as adversidades, as vergonhas, as frustrações, os vexames que muitas vezes passamos, é só um instrumento que Deus permite para recorrermos a Ele, para que possamos salmodiar como salmista no Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia. Se coloque de pé em nome de Jesus. Os momentos de turbulência, os momentos de perda de recursos na nossa vida, é uma rica oportunidade de você desfrutar do refúgio e do socorro bem presente. Olha para quem está do teu lado e diz assim: você não está sozinho, Deus está contigo. Estou só, posso ouvir a tua voz. Esse louvor, ele mostra justamente isso. É na hora que nós perdemos todos os nossos recursos, irmã Renata, e a gente começa a se sentir só. Aquele moço há 38 anos, coxo, esperando o anjo descer e mover as águas para ser curado, e ele diz: vem pula no meu lugar, na minha frente, e é curado, e eu fico para trás. E quem estava conversando com ele era o próprio Jesus. O próprio recurso estava do lado dele e pergunta para ele: o que queres? E sabe o que ele diz? Não tenho ninguém que me ajude. Não tenho ninguém que me ajude. Estou sozinho. Quem sabe você esteja muitas vezes pensando assim: estou sozinho, não tenho recurso, não tenho onde me agarrar. Segura firme essa Bíblia aqui. Segura firme, eu vou puxar. Sabe por que você não larga? Sabe por quê? Porque ela é o recurso que Deus mandou para você. Você não está sozinho. Por isso que eu gosto de andar com a Bíblia perto do peito, sabe, Carlos? Eu não ando ela debaixo do sovaco, eu ando ela no peito, na minha frente, porque é o meu escudo. Aleluia. É o meu recurso. Enquanto nós vamos cantar esse louvor, você que está se sentindo muitas vezes sozinho, sem recursos, eu quero que você venha aqui à frente. Nós vamos orar por você, e nessa oração já vamos te despedir, em nome de Jesus. Estou só, posso ouvir a tua voz, meu coração é teu, quero em seus braços descansar.
Sou teu filho, é bom estar contigo como um filho que sente a presença do Pai ao seu redor. Estou só, posso ouvir a tua voz, meu coração é teu, quero em seus braços descansar. Sou teu filho e é bom estar contigo como um filho que sente a presença do Pai ao teu redor. Ao teu redor, vou olhar em teus olhos, vou jogar em teus braços, como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero, esse é o momento que eu mais quero, a hora de te encontrar. Vou olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços, como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero, esse é o momento que eu mais quero, a hora de te encontrar. Oh, aleluia, Jesus. Espírito Santo, nós te louvamos pela tua palavra nesta noite. Obrigado, Espírito Santo, porque tu és o pregador, o pregoeiro da palavra divina aos nossos corações. Obrigado, Senhor, porque tu falastes com o teu povo nesta noite, porque tu animastes os teus filhos. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Posso ouvir a tua voz, meu coração é teu, quero em seus braços descansar. Sou teu filho e é bom estar contigo como um filho que sente a presença do Pai ao seu redor. Ao seu redor, vou olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços, como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero, esse é o momento que eu mais quero. Levante suas mãos como sinal de receber. Que o grande amor de Deus, a graça salvadora de Cristo Jesus, as manifestações do Espírito Santo seja com todos aqueles que buscam Deus como seu recurso. E o povo de Deus diz um amém bem alto. Que o amor, a graça e a manifestação do Espírito Santo esteja contigo, em nome de Jesus. Digam amém bem alto. Vou olhar em teus olhos como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero, esse é o momento
que eu mais quero. A hora de te encontrar, olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços, como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero, esse é o momento que eu mais quero. A hora de te encontrar. Deus te abençoe em nome de Jesus.